Crianças, nesse segundo momento, nós vamos ter a disciplina de História para nós estudarmos agora. Eu espero que você tenha tido o seu momentinho aí de lanche, de descanso, de ir ao banheiro, lembrando de tomar a sua água e levar a sua garrafinha para o seu ambiente também interessante, tá, crianças? Então, nossa disciplina de História, nós temos hoje, tá, como título, os povos indígenas. Pegue o seu livrinho de história agora e caderno, tá? Abra o seu livro na página 33 e vamos acompanhar esse estudo e leitura do texto, ok? Os povos indígenas. Ao chegar ao território que hoje corresponde ao Brasil, em 1500, os portugueses fizeram contato com os povos indígenas que habitavam o nosso litoral. Naquela época, estimava-se que haviam milhões de indígenas em nosso país. Hoje em dia, a população indígena é de aproximadamente 800 mil indivíduos. Okay. Como viviam os diferentes povos? Vamos acompanhar. Os povos indígenas que habitavam o Brasil dividiam-se em 4 grandes grupos linguísticos: Tupi-Guarani, Jé, ou Tapuia, Aruaque e Caribe. Cada grupo estava dividido em grupos menores. Por isso, se calcula que existiam cerca de 1.300 línguas diferentes. Cada povo se dividia em várias aldeias, com costumes, línguas e hábitos muito variados, muito diferentes, tá, gente? Observe no mapa do nosso livro. Como você pode observar, principais grupos indígenas, tá? Cada corzinha dessa aqui indica, tá, gente? Uma tribo, tá? Uma tribo, uma descendência, tá? Observe, por exemplo, na legenda, o vermelho eram os povos Tupi-Guaranis, tá? No laranja, Jé ou Tapuia. No roxinho, Aruaque. E no Caribe está como amarelinho aqui, ó. Tudo que é amarelinho aqui eram os índios Caribe. E outros grupos são os verdinhos, certo? Como você pode observar, quase todo o litoral do Brasil era habitado pelos povos, tá? Do povo Tupi-Guarani. Por isso, foram com eles que os portugueses tiveram contato ao chegar à América. Tá bem, gente? As aldeias Tupi eram chamadas de tabas, e as casas das aldeias chamadas de ocas, habitações construídas ao redor de uma praça central, a ocara, onde se faziam reuniões e se realizavam jogos e festas. Gente, vamos falar um pouco agora sobre o trabalho dos indígenas, como é que acontecia isso, tá? Então, entre os diferentes povos indígenas, era comum a divisão do trabalho de acordo com o sexo e com a idade do índio, correto? Muito bem. Nas aldeias indígenas, todos trabalhavam, homens, mulheres e crianças, tá? Os homens caçavam, pescavam, fabricavam objetos como arco e flecha, tacape e construíam as ocas, que eram as casas deles, certo? E as canoas que eles utilizavam para a pescaria. As mulheres trabalhavam também. Como? As mulheres cuidavam das crianças, elas cozinhavam, elas plantavam, elas colhiam o que eles plantavam, tá? Faziam cestos, faziam esteiras, tá, gente? Redes e peças de cerâmicas, peças artesanais, tá? Os meninos, as crianças, aprendiam a caçar desde pequenos, tá? E a pescar, entendeu? E as meninas ajudavam nos serviços da casa e na lavoura, nas plantações. Ou seja, os pais já ensinavam as crianças índias e as mães ensinavam também. Os meninos iam aprender a caçar, a pescar, e as meninas aprendiam a cuidar da casa e da plantação que eles tinham, certo? Muito bem. Falando um pouco sobre a organização política nas aldeias, tá? As organizações aconteciam da seguinte forma: havia um respeito pelo mais velho, por todos os índios mais velhos, tá? O
que garantia mais poder político. Por quê? Cada aldeia tinha um líder político, que era aceito pela maioria deles, certo? Havia um líder religioso que se chamava pajé, que também tinha autoridade nesta tribo, tá? Era uma espécie também de médico, pois conhecia plantas que curavam doenças. Esse pajé, ele também fazia remédio com plantas para curar as pessoas que estavam doentes, os índios doentes, certo? Ok. Falando ainda mais sobre a religião desses índios, tá? Os diferentes povos indígenas, eles acreditavam em muitos deuses, tá? Adoravam o sol, adoravam a lua, o relâmpago e o trovão. Acreditavam também na existência de espíritos bons e espíritos maus. Tá? E também algo que acontecia muito eram as festas, as tradições de festas e músicas que eles tinham. Vamos falar também sobre isso, tá? Nas festas indígenas, eles cantavam e dançavam muito, sem parar. Havia muitas danças, muitos rituais. Para cada ocasião existia um tipo de dança e um ritual. Se eles fossem para a guerra, tinha um. Se eles fossem para o plantio do que eles plantavam lá, para a colheita dos alimentos que eles plantavam, né, para a caça, para o nascimento de uma criança, eles tinham um tipo de ritual, e também para casamento e para a morte, tá, gente? Muito bem. No nosso livro, você observa que tem uma figura ilustrativa que fala um pouco desse ritual. Aqui são os rituais sagrados dos índios do Xingu. Observe aí. É um ritual de celebração de guerreiros que consiste em uma história uma série de disputa, com cada qual entre dois indivíduos de etnias diferentes, tá? Observe, são duas etnias diferentes, tá? Fazendo um tipo de ritual sobre a celebração dos guerreiros de ambas. Olha aí. Falando um pouco, gente, sobre as influências das culturas indígenas na cultura brasileira. Vamos lá. Os povos indígenas muito contribuíram para a nossa cultura, tá, gente? Eles tiveram grande influência em nossa alimentação, vocabulário e costumes. Veja alguns exemplos, tá? Vamos falar agora da alimentação. Na alimentação, produtos como o milho, produtos como a mandioca, o cacau e o guaraná. Ok, gente, olha aí que legal. Na língua, palavras como jacaré, jabuti, samambaia, Niterói, Tietê e Caatinga. Muito bem. Nos costumes, né? Vamos ressaltar algumas coisas nos costumes. O hábito de dormir em rede veio deles também, tá, gente? Tomar banho diariamente, eles tomavam banho constantemente, até porque pescavam nesses rios, tá? Caçar e pescar com armadilhas. Então, todas essas influências nós brasileiros introduzimos na nossa cultura, certo? Então, crianças, nós temos uma atividade na página 35 do nosso livro para você observar um mapa na primeira questão, tá? Um mapa onde tem uma legenda, tá? Falando de todas as etnias aí, onde eles estavam, nos lugares do Brasil, tá? O laranjinha, o tronco Jupi, o marronzinho, o tronco G, né? O roxinho, o azulzinho, família Caribe. Então, eles estão todos aí nesse mapa, tá? Desenhadinhos em que estados eles se localizavam, tá? Aí diz assim, na questão A, pergunta: no estado onde você mora, há remanescentes de algum povo indígena? Você vai analisar se aqui onde nós moramos, no Maranhão, ainda existem alguns remanescentes indígenas, tá? Na letra B, qual estado brasileiro tem a maior população indígena, tá? Tem aí a distribuição dos povos indígenas também nesse seguinte mapa. Olha, crianças, observem aqui, tá? Virando a página 36, tá? Fala sobre na Constituição Brasileira, na questão 2,
há um capítulo que trata os direitos dos indígenas, para você ler um trecho aí a respeito do direito deles, tá? Capítulo 8 dos índios, artigo 231, você vai fazer a leitura desse artigo. E logo em seguida você vai responder. A pergunta diz assim: você acha que a Constituição é respeitada? Por quê? Você vai dizer. São respostas pessoais, crianças. Na B, diz assim: nos dias de hoje, os indígenas mantêm suas tradições? Vocês acham que eles mantêm tradições até hoje? Faça uma pesquisa sobre a influência de outras culturas no comportamento dos indígenas. Você acha essa influência boa ou ruim para eles? Lembra que eu falei que nós adquirimos algumas coisas da cultura deles? Então, da mesma forma, hoje eles já adquiriram das nossas. Então, diga para a tia se você acha que essa influência é boa ou ruim, tá bem? E se influenciou no comportamento deles, tá? Você vai fazer essa pesquisa e vai colocar aqui na letra B, tá bem, crianças? Então, um assunto muito legal. Leia o texto novamente se você tiver dúvidas, eu estou aqui para tirar também, tá? Continue aí na sua atividade de história, um tema excelente falando sobre os índios, tá, gente? Então, continue aí, a tia tá na guarda de vocês, tá?